Bom, o que é adenomiose? Dentre todos os problemas que acometem o útero, né, os órgãos genitais femininos, a gente tem mais conhecidos assim na sociedade mesmo, em geral, os miomas e a endometriose. O que os miomas causam? Sangramento. Não só o sangramento, mas em geral eles causam sangramento. E o que a endometriose causa? Causa cólica, dor. E a adenomiose, a gente pode, de uma forma simples, para explicar para os pacientes, dizer que é como se fosse uma junção dos dois, porque ela causa sangramento e ela também causa cólica, causa dor. Agora, a adenomiose, conceitualmente, é a presença das células que revestem o útero por dentro, do tecido do endométrio, fora de onde ele deveria estar, mas dentro do útero ainda, mas no músculo do útero. Então esse tecido endometrial infiltra no músculo do útero, onde acabam então tendo glândulas onde não eram para elas estarem originalmente, ocorre sangramento, pequenas hemorragias dentro do músculo, então o útero fica mais inchado, fica com essas ilhotas de sangue, isso acaba aumentando a duração e o volume do sangramento. Então um sintoma muito comum da adenomiose é aquela menstruação que passa a durar mais dias do que durava e com maior volume de sangue do que tinha antes. Bom, sobre os sintomas da adenomiose, geralmente eles são a duração maior da menstruação, sangra mais dias do que sangrava antes e sai mais sangue do que saía antes. Então, como que a mulher mede isso? Quantas vezes ela troca o absorvente durante o dia? Se além de um protetor ela precisou realmente de um absorvente noturno, se além disso ela ainda precisa de um absorvente interno e mesmo assim ainda sangra, isso não está certo. Especialmente se não é a rotina dela, se isso não acontece desde que ela começou a menstruar. Então vamos dizer que ela está há 10, 20 anos menstruando, de repente esse volume altera, essa duração do sangramento altera, então é motivo de procurar um ginecologista para fazer exames. E nós vamos detectar a adenomiose através de ultrassonografia ou uma ressonância magnética, mas não é assim, através do exame físico ou a paciente percebendo esses sintomas que a gente vai ter certeza, é através dos exames complementares. O que leva a mulher a ter adenomiose? Bom, a adenomiose ela pode ser considerada uma outra manifestação da endometriose. Então aqui a gente tem o útero, a adenomiose é uma doença do músculo do útero, né? O músculo do útero é o miométrio, essa parte vermelhinha aqui, e as glândulas do endométrio, que ficariam originalmente só dentro, revestindo a camada interna do útero, elas entram para o músculo, fazem esses cistos, e isso acontece com cada ciclo menstrual e durante, portanto, o período do menacme, que é entre a adolescência e a menopausa. Então, o maior fator de risco para a adenomiose acaba sendo a mulher realmente estar no menacme, né, menstruando. Não existe uma tendência genética assim, ainda estabelecida como causa da adenomiose. O que a gente tem que levar em consideração é que, uma vez os sintomas aparecendo e afetando a qualidade de vida da mulher, com maior sangramento, com duração maior do sangramento, a gente deve alertar que isso deve ser motivo para uma consulta ginecológica, porque a gente pode tomar medidas com precaução através de medicamentos, em último caso cirurgia, porque a adenomiose, o que ela pode causar na mulher? Ela pode causar até infertilidade. Então, se ela acontece numa idade jovem, a mulher não tem filhos, pode ser, não são todos os casos, que ela tenha dificuldade de engravidar. Então, quanto antes diagnosticar e antes começar a tratar, melhor. Bom, quanto à idade, a adenomiose acontece mais frequentemente após os 30 anos. E ela pode acontecer em qualquer momento, desde do início da menstruação até a menopausa, que a gente chama de menacme. Mas geralmente ela não causa nenhum problema depois da menopausa, por exemplo, porque o problema que ela causa é sangramento aumentado e ela é estimulada pelo ciclo hormonal menstrual da mulher, né? A gente tem como prevenir problemas causados pela adenomiose quando a gente diagnostica no início, quando ela é focal, inicial, e idealmente, quanto mais nova a mulher, melhor para a gente diagnosticar, porque a gente evita um problema no futuro, que em último caso pode levar até a necessidade de retirada do útero. Mas é uma doença essencialmente da mulher que menstrua e mais frequente após os 30 anos. As complicações da adenomiose, elas são relacionadas, maioria das vezes, ao sangramento. O sangramento ele causa o quê? Desde uma irritação vaginal por causa do uso frequente de absorventes, até, por exemplo, anemia.
a quantidade de sangramento que vai acontecendo todo mês, mês após o outro, ano após ano, e a mulher muitas vezes não percebe, porque muitas vezes a adenomiose vai se desenvolvendo de uma forma lenta, então ela não percebe que de um dia para o outro começou a menstruar muito. Ela vai se acostumando com aquele volume de sangue até perceber, vai ter alguma coisa errada, aí ela muitas vezes já está com anemia, com o ferro baixo, com a ferritina baixa ou a própria anemia mesmo. Então isso é uma complicação que pode acontecer. Em outras situações ela pode causar infertilidade, ela pode causar alterações ali na relação entre o útero e a tuba uterina, né, naquela conexão que existe ali entre essas duas estruturas. Ela nem sempre causa infertilidade, mas a endometriose, a adenomiose grave, pode sim causar infertilidade e quanto antes diagnosticar, melhor. Bom, a adenomiose tem um tratamento inicial medicamentoso para suspender a menstruação. Então, por exemplo, anticoncepcionais e também o DIU. O DIU, que tem um derivado da progesterona, comumente a gente usa o Mirena, por exemplo, ele serve para retardar essa evolução da adenomiose e quando ela é inicial, até para tratar ela mesmo. Então a cirurgia ela é um último passo na adenomiose. Alguns casos específicos a gente tem adenomiose grave, localizada no útero, em um certo quadrante do útero, que pode ser operado para poder a paciente, por exemplo, conseguir engravidar. Mas a maioria das vezes o que a gente prefere é tratar com medicamento antes que o problema se agrave, porque quando já está realmente uma adenomiose grave, ocupando todo o músculo do útero, toda a extensão do útero, a gente tem em várias situações que indicar realmente a retirada do útero, porque a medicação não adianta mais. Bom, em relação à adenomiose, resumindo, a gente orienta que você, mulher, tome cuidado com a sua saúde, prestando atenção na duração do ciclo menstrual em relação ao quantos dias você sangra por mês, a quantidade de sangramento que acontece por mês. Se tiver uma alteração importante que persista ao longo dos meses, é um sinal de alerta para você procurar o ginecologista. Pode ser adenomiose e quanto antes diagnosticar, melhor.